Oi, Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Então, como prometido, hoje nós vamos falar sobre a família. A família é a obra-prima da criação de Deus. E com ela, né, nós podemos ser felizes, nós podemos usufruir do conforto de ter uma família. Porém, algumas famílias também traz o desconforto de serem pessoas que nos atrasam na nossa corrida, né? E o tema de hoje, a corrida proposta. Não pare por causa da família. Não pare por causa da família, tá? Nossa corrida, ela é independente de se nós temos uma família boa, se nós temos uma família que não é tão boa, se nós temos filhos que são todos bem formados ou não, né? Ou que algumas vezes estão passando por alguma adversidade. Nossa corrida é independente de todas essas coisas, né? E nós temos hoje como base para nossa conversa aqui nessa tarde, Hebreus 12, né? E 1 e 2, que diz assim, que é uma corrida que foi proposta, né? Ali Paulo está falando, né? Para os hebreus, falando, não pare por nada essa corrida. Essa corrida é uma corrida que vai te levar à vida eterna. É uma corrida que não tem negócio com a terra. É uma corrida que podemos correr. Mesmo em meio às adversidades, nós estaremos correndo para o propósito, algo que é alcançar a nossa salvação, né? E toda corrida, meus queridos e minhas queridas, tem um começo, tem um percurso e tem um objetivo. O começo é quando a gente aceitou Jesus como nosso Salvador, né? Ou quando aqueles que cresceram no berço cristão se decidiu que ia servir a Deus. Então essas pessoas teve um começo, todo mundo tem um começo. O começo de começar a se apaixonar por Jesus, de amar a obra redentora, né, que ele fez ali na cruz por mim, por você. Então, nós temos que correr, em Hebreus 12 diz para nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o Senhor hoje propõe para nós mais uma vez continuar correndo. Continuar correndo, não importa. Muitas vezes você fala, mas irmã Cássia, eu tenho um filho que está preso. Irmã Cássia, eu tenho um filho que está mexendo com coisas erradas, né? Eu digo para você, tem condições de correr assim? Tem condições, porque a nossa corrida, ela é uma corrida espiritual, ela é uma corrida todo dia, né? E todo dia que nós levantamos, nós temos uma graça tão grande que vem do trono do Senhor, que nos leva a entregar essas vidas que estão no caminho errado, para o Senhor. É como se nós colocássemos ele num cesto, igual Moisés foi colocado, né? E ali, quem vai cuidar é Deus, não somos nós. Se nós se afastarmos da nossa corrida para o nosso alvo, nós não vamos melhorar nada. Mas se nós continuarmos, a tendência é o Senhor, uma hora, por misericórdia, por causa das orações das mães, dos pais, dos irmãos, que eu vejo que tem vezes que pessoas, os filhos que conhecem Jesus primeiro e Jesus entra na família e é coisa linda. Então não percamos o foco no começo, não percamos o foco no percurso. O percurso é difícil, porque tem pessoas que vivem muito tempo na vida errada, né? Mas na caminhada a gente muitas vezes se cansa. É normal se cansar, irmã Cássia? É normal. É normal se cansar, mas não é normal parar. Temos que caminhar assim com menos intensidade, mas caminhar, nunca parar. É essa a estratégia da caminhada cristã. Não precisamos correr, que eu digo assim, afobada, eu não vou chegar, você vai chegar. Sempre no mesmo passo, congregando, orando, louvando, obedecendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. É esse o nosso foco da nossa corrida, é os materiais que nós temos para chegar até a vida eterna. E o objetivo
nós alcançar o nosso alvo, né? Que é o dia que a trombeta tocar, nós estamos prontas e preparados para aquele dia, para aquele tão grande e esperado dia, né? Queremos que nossos entes queridos também sejam alcançados por essa tão grande salvação e lutamos e oramos para isso, mas não podemos se entristecer. Temos que continuar correndo, correndo, meus queridos, correndo. Correndo, que eu digo, não é na expressão correr, sair correndo, não, eu vou fazer tudo, não, não. É um dia após o outro. É um dia após o outro servindo ao Senhor, né? Eu já venho alguns bastante anos servindo ao Senhor e eu nunca parei nessa corrida, mas eu já diminuí o passo muitas vezes. Mas o Senhor me ajudou, me fortaleceu e eu comecei a caminhar mais forte, né? E aí outras vezes vem outras lutas, a gente diminui o passo, mas caminhando, sempre caminhando. É essa, né, o foco da nossa corrida, o objetivo, nunca parar, né? E aí tem aquela história da tartaruga e do coelho, né? E o coelho estava muito sossegado, porque ele corria muito rápido, então ele falou: nessa tartaruga nunca vai me alcançar. Só que ele se envolveu com coisas do mundo, né? E terminou achando que a tartaruga não ia chegar. Mas a tartaruga foi sempre, não parando, sempre, constante, constante. E ele descansando, crendo na rapidez dele. Mas olha só, a tartaruga venceu porque ele, né, se embaraçou com coisas e desapercebeu e ela ganhou a corrida. E assim somos nós. Isso aí mostra um pouco da nossa corrida. É sempre, nunca parado, sempre, né, em frente para o alvo que nos foi proposto, né? E eu creio assim que uma das coisas que mais nos deixa triste é os conflitos dentro das nossas famílias, né? Muitas vezes temos conflitos muito grandes, né? Eu tenho eu tenho várias passagens na minha Bíblia de conflitos que, quando era para a família ajudar, não gerava conflito, porque eu sempre fui uma pessoa assim, muito focada na minha fé, né? Então eu sempre esperei no Senhor. Mas quando eu via que era hora de ser ajudada, a família virava as costas para mim. Mas o Senhor não vira as costas para ninguém. O Senhor sempre está conosco. Nos dias bons e nos dias maus, Ele nunca nos abandona. É uma promessa que Ele fez e Ele cumpre através do Espírito Santo com muita maestria, com muita verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes estamos na caminhada, não temos apoio do nosso cônjuge, não temos apoio dos nossos filhos, mas nós não podemos perder o foco, porque não apoiam nós. Nós temos que continuar, né, e continuar orando por eles, sempre estar em oração para que Deus alcance e abra o entendimento deles e, quem sabe, eles passam a apoiar e também passam a fazer parte dessa tão gloriosa corrida que nos levará a um lugar de descanso, de paz e de harmonia, né? Eles falam: largam isso, para com isso. Quantas vezes eu escutei, né, sobre o grupo Mulheres aos Pés de Jesus: larga isso aí não vai te levar a nada, isso tá te deixando mais cansada. Mas é uma corrida, é algo que o Senhor pôs na minha mão para mim ir desenvolvendo, e eu vou fazendo assim conforme Ele vai mandando, e Ele tá fazendo. Eu só sou um instrumento, mas é todo dia, devagar e sempre, não com muita afobação. Com afobação a gente se perde também no caminho, né? E eu digo que nem tudo é pecado o que eles fazem, né? Mas coisas que precisamos tratar. E se está muito nocivo para você, é hora de você falar: Senhor, eu preciso sair fora de certas coisas que estão me impedindo. E o Senhor, através do Espírito Santo, vai mostrar para você o que fazer, como fazer. Se você não tiver nas suas mãos, nas suas possibilidades de fazer, Ele mesmo vem e faz. Ele mesmo vem e faz. Pode ter certeza, mas a sua caminhada vai continuar. Mulher e homem de Deus que está vendo, escutando essa palavra comigo. Eu prego já, quando eu falo para mim,
porque hoje mesmo, nesse dia de hoje, já vi algo que machucou meu coração de dentro da minha família. Mas olha eu aqui, falando que Jesus é bom. Isso aqui que eu tô fazendo, esse vídeo, é prosseguir na minha caminhada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas muitas vezes o coração aqui dentro tá triste, mas eu sei que o Senhor é aquele que vai lá dentro do nosso coração e tira de nós toda tristeza, toda raiz de amargura. E eu tenho um testemunho para contar para você. Não olhe para aqueles que desistiram da corrida. Olhe para Jesus. Muitas vezes tem alguns filhos que se afastam e eles se afastam. Mas se você criou eles nos caminhos do Senhor, nós temos uma promessa, né? Que eles vão, mas eles vão voltar, né? De repente acontece algo, eles precisam voltar, né, ao Senhor. E aí o Senhor completa a tão gloriosa obra e coloca eles também nessa corrida tão maravilhosa, né? Não olhe a dificuldade, não olhe para quem desistiu, mas olhe somente para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, é que tem te dado força, graça para você continuar nessa caminhada. Eu quero dizer para você, muitas vezes vai bater na sua porta coisas que você fala assim, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Dá vontade até de parar na caminhada? Dá, porque ninguém é super-herói aqui. Nós aqui somos filhos, né? Somos justificados, nós somos, né? Ainda estamos aqui em corpo, o espírito está pronto, né? Mas a carne ela é fraca e muitas vezes dá vontade de desistir, dá vontade de desistir quando bate as nossas portas, igual bateu na minha um tempo atrás, né? Um dos meus filhos resolveu viver uma vida, né? Homoafetiva. E eu quase morri. Eu falei, Senhor, como pode isso bater na minha porta? Eu te sirvo. Mas aí, esse mesmo Deus, né? Que é um Deus de cuidado, ele tem cuidado dessa pessoa, né? Desse meu filho, dessa minha filha. Na verdade, é uma moça, é uma menina. E ela pegou e desistiu, né? De morar com o esposo e foi morar com uma outra mulher. E eu fiquei muito triste, mas quase parei. Eu falei, não, tá tudo errado. Mas aí veio o Espírito Santo fazendo o que ele faz de melhor, consolando meu coração e ensinando como eu devo agir. Como eu devo agir, irmã Cássia, numa situação dessa, eu ponho para fora, eu pego essa pessoa, o que eu faço? O que você faz? Ama e ora. Ama e ora, porque a palavra de Deus fala assim, ó, amar o seu próximo como a si mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo, mas o próximo nosso é nossos filhos. Então nós temos que continuar sempre orando por eles, sempre estar apresentando eles e não desistir da nossa caminhada. Eles precisam ver em nós, para o dia da redenção deles, que nós tivemos foco, né? Porque os nossos filhos nos observam, nosso cônjuge aprende, né? E a sua casa vai ser influenciada, né? O testemunho da gente vai na corrida, ele vai fluindo. E uma hora o Senhor vem e faz aquilo que ele faz de melhor, né? Quer convencer eles, né? E eles também possam estar nessa mesma corrida, nessa mesma jornada conosco. Eu não sei o que bateu na sua porta, de repente foi que nem na minha, né? Uma pessoa querendo viver uma relação homoafetiva, de repente é um filho que resolveu viver a vida do crime, de repente é uma filha que resolveu viver da prostituição. Eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E eu declaro nesse vídeo aqui que o Senhor venha com estratégia para você, que o Senhor venha com graça, com força nos seus pés, fortalecendo a sua caminhada, que nada venha te parar, nem a morte, nada venha te parar, né? Nem a morte de entes queridos que muitas vezes, né, nos deixa para baixo, mas eu declaro em nome de Jesus que você receba força, que você receba graça. Muitas vezes o que bate na sua porta é a depressão, a ansiedade, que é uma coisa terrível,
Mas o Senhor nessa tarde está liberando uma palavra de vitória, uma palavra onde você vai ser alcançado, uma palavra onde você vai ser restabelecido, as suas forças vão ser renovadas e você vai continuar caminhando, caminhando. Não importa, não importa se o esposo, não importa se a esposa não está querendo caminhar, importa que você continue caminhando, sempre para o alvo, sempre para o alvo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, porque assim como Paulo venceu, como os apóstolos todos venceram, outros e homens e mulheres de Deus venceram, estão guardados para o dia da grande volta de Jesus. Nós também vamos vencer a nossa corrida e estaremos guardadas no Senhor para gozar com Ele na eternidade. Na eternal mansão, aleluia. Eu sinto a presença de Deus e eu creio que Deus vai entrar no seu lar nesta hora, te dando posse de vitória, te dando posse de força para esperar o dia do seu milagre, em nome de Jesus.